ilha só tem mato, mas é linda de se ver. Minha ilha só tem mato, mas é linda de se ver. Eu não troco a minha ilha, nem por mim, nem por você. Eu não troco a minha ilha, nem por mim, nem por você. Minha ilha deu petróleo, tem azeite de dendê. Minha ilha tem petróleo, tem azeite de dendê. E ainda tem marisco que dá pra sobreviver. E ainda tem marisco que dá pra sobreviver. Minha ilha de Maré fica perto de Santo Tomé. Minha ilha de Maré fica perto de Santo Tomé. Vai fronteira com Caboto, vai fronteira com Passé. Vai fronteira com Caboto, vai fronteira com Passé. É que aqui também, no início não tinha água encanada. Nós carregava a água da outra comunidade, lá longe, na cabeça, saía, ficava a noite toda carregando água para casa. Quando a luz não tinha aqui, depois muito que chegou, a energia aqui também. Tudo isso era muito difícil para umas coisas, mas para outras não, porque não tinha água, era um trabalho danado para a gente carregar água, não tinha energia também. Era muito trabalho para coisar, era de vela, candeeiro aceso, que a gente acendia de noite para clarear. E agora tem, né? Tem água, tem luz. E muito importante depois que chegou. Se a senhora não morasse aqui, moraria em outro lugar? Podia morar, né? Porque não tinha jeito. Mas minha moradia aqui eu nunca ia desprezar por nada. Porque eu nasci aqui, eu cresci aqui e vou morrer aqui. O lugar que eu tive meus filhos, criei meus filhos sem problema nenhum. Tenho meus 9 filhos aí, graças a Deus sou um bom filho. Nenhum nunca deu para ruim, nenhum, nunca me deu trabalho de estar abolindo nada dos outros, de estar matando, estar roubando. Então, que chegasse alguma pessoa aqui, quando eu tinha meus filhos pequenos, dissesse: Mirinha, eu vou te dar tanto para você sair daqui e morar numa cidade grande. Eu não queria. Eu juro que eu não queria. Eu digo, eu nasci aqui, eu vou viver aqui com meus filhos. Meu pai, mas minha mãe nasceu aqui, cresceu aqui, morreu aqui. Isso vai acontecer comigo. Eu não tenho prazer nenhum de dizer que eu vou sair daqui para outra cidade. Sair sem tênis. Como eu saía no movimento, dançava, cantava, sambava, tudo, brincava no meio dos pessoal aí. Era muito bom. Mas eu orgulho de dizer que eu ia sair daqui, eu nunca tenho, nunca tive. Então, é um prazer grande morar, viver aqui na minha comunidade. Meu nome é Maria José Bonfim, sou casada, moro aqui na Ilha de Maré, 52 anos, tenho 5 filhos, bisneto eu tenho mais de 10, neto eu tenho mais de 8. Aí sou marisqueira, aposentada, gosto da minha ilha demais. Hoje eu estava conversando até com meu cunhado, que eu amo minha ilha, não troco por nada desse mundo. Então, criei meus filhos aqui, tenho um filho de 51 anos, tenho um de 50, tenho 2 filhas mulher. Então, aqui na ilha, para mim, é bom demais. Qual hoje já não é como antigamente, né? Que antigamente a gente tinha tudo de fartura, a gente podia criar nossos filhos à vontade, do jeito que a gente queria. Hoje já não é assim. Já é uma preocupação com os netos, com os bisnetos e com os filhos mesmo. Entendeu? Eu mesmo só saio daqui para a igreja, volto para casa e não saio para lugar nenhum. Né? Porque velho já tem percorrer já, deu 73 anos. Meu nome é Hernando Carlos Lopes, nascido aqui no Bananeira, 80 anos, nascido em 1943. E aí, pescador, lavrador e vivendo na comunidade. Toda a minha vida foi aqui na Ilha de Maré. E o que é a comunidade, o Quilombo de Bananeiras para o senhor? O quilombo é uma coisa fundamental na vida da gente.
Foi a melhor coisa que nós fez, esse quilombo, né? Trabalhar para fazer esse quilombo. Porque antigamente nós não tínhamos direito a nada, né? E hoje nós já temos noção que nós temos direito. É só lutar por esses direitos. Quilombo nós hoje lutamos por território, né? Ainda não estamos com tudo pronto, mas já temos um início. Meu nome é Daiane Bonfim, sou quilombola, marisqueira, sou gestora comunitária, sou gestora de uma creche comunitária, faço parte da Associação de Moradores e Pescadores de Bananeira e faço parte da Colônia de Pescadores de Ilha de Maré. O que é a comunidade, o quilombo de Bananeiras para você? O Quilombo de Bananeira representa para mim liberdade. Aqui eu tenho a liberdade de vir, de ficar solta, de dormir de porta aberta, de criar meu filho. Significa liberdade. Eu danço a dança das tuas marés, eu danço a tua dança, eu danço a tua... Você sabe como se deu início à comunidade? Eu escuto algumas histórias de nega conta, que Djalma contou para ela, que deu início a partir do museu, dos escravos que vieram fugidos do museu. E para a senhora, assim, o que é ser quilombola? Ser quilombola? Ser quilombola é tudo. Tem a magia, né? Da negritude que a gente tem, né? Aquele gingado, aquele samba, né? Tudo de bom a ilha tem. Eu acho que o quilombola é isso. É dizer, eu sou negra, né? Bater nos peitos, sou negra. Eu mesmo sou sou bisneta de escrava. Porque a mãe do meu pai era escrava, dali do museu. A minha avó era escrava, eu sou bisneta de escrava. Tenho muito orgulho de ser quilombola. Digo em qualquer lugar. É resistência. Para mim, ser quilombola é ser resistente a tudo que vem para tirar nossos direitos, nossos deveres. E a gente é um povo que é unido. Então, significa para mim resistência. A gente se libertou, se rebelou com a certidão quilombola, mas que antes teve muita luta, muita resistência com os que se dizia dono do nosso território. E aí a gente resiste até hoje. Então a importância para mim de ser comunidade quilombola, a importância maior é a gente continuar afirmando de que esse território é nosso, né? Que ninguém chegue aqui, principalmente brancos, chegue aqui dizendo que esse território é da gente, ou que é deles, e querendo atropelar os nossos direitos, né? Então, para mim, a importância maior é a gente continuar o legado aí de afirmação, sabe? De nossa identidade. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, 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 ai. Meu nome é Altamira, mas todo mundo me conhece aqui por Mirinha. Nascida e criada aqui no Bananeira, onde eu construí minha família, né? Vou fazer 77 anos e continuo aqui. Com 9 filhos, 10 netos, continuo aqui na comunidade do Bananeira. E tá certo? Tá bom? Tá ótimo. E a coisa de ser quilombola é que eu sou nascida e criada aqui, a gente continua aqui, então nós somos quilombolas, né? Nós somos quilombola. Considero e tenho muito orgulho de ser quilombola.
Marisélia Lopes, sou filha de Vilma do Nascimento Menezes, sou filha de Hernandes Carlos Lopes, neta de Lourdes Bonfim, neta de Clarice do Nascimento, bisneta de Ana, bisneta de Maria. Sou pescadora quilombola e moro na comunidade quilombola de Bananeiras, Ilha de Maré. E o que é a comunidade, o Quilombo de Bananeiras para a senhora? A comunidade, para mim, é minha essência, né? Por isso que eu comecei me apresentando, trazendo também o nome de algumas mulheres que transferiu para mim, né? Tem transferido, que mãe ainda está viva, essa responsabilidade de proteção da comunidade, né? Do Quilombo. Então, essa comunidade, ela para mim, é onde está, assim, né? Minhas origens, das que se foram, mas também das que ainda estão vivas. E Bananeiras não é a minha comunidade. Bananeiras é a comunidade onde a gente transfere responsabilidade, compromisso, principalmente o compromisso em manter, né, o território, manter a história, o território vivo. Então, para mim, tem uma importância muito maior do que morar, né? Pertencer. Esse lugar de pertencimento, ele ultrapassa, assim, morar na comunidade. Então, eu sou da comunidade, mas eu sou a comunidade, né? Você maremoto, você maré mansa. Eu me chamo Winnie Lopes, sou pescador e quilombola aqui do Quilombo Bananeiras, aluno do curso de licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou militante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP. Faço parte da coordenação da Escola das Águas, que é uma escola do movimento, na qual eu fui aluno e hoje componho a coordenação. Estagiário da Defensoria Pública da União, professor da creche comunitária daqui do Quilombo Bananeiras. Eu sou Clara, tenho 17 anos, sou quilombola, faço parte da juventude da comunidade de Bananeiras, um quilombo pesqueiro que sobrevive da pesca artesanal. É isso. E fala o quão é importante esse lugar que a gente está aqui. Aqui, o viveiro, o nome em si já tem um significado importante, né? O viveiro, viver, vida marinha. Onde a gente está aqui é o mangue é o berçário da vida. É onde as espécies vêm para se reproduzir. É uma área de extrema importância, por isso que a gente protege com todas as nossas forças. E a gente quer cuidar sempre. Aqui é muito especial, é lindo, é onde a gente vem pescar, onde a gente vem tirar um sururu de laje, tirar um sururu de mangue, onde a gente vem pegar um siri, armar um zoar. Né? Pedra, laje. Ó, tinha um bebê. Esse aqui, ó. Alguns chamam de chubinho, a gente chama de salambi. Eu vou devolver que está muito pequeno. E que tipo de trabalho a senhora exerce aqui na comunidade?
além do profissional, né, que eu sou marisqueira, a única coisa que eu sei fazer é pescar e mariscar. A gente faz um trabalho, na verdade eu me somo a um trabalho coletivo de resistência da comunidade, né? Então nós somos o território como um todo, então a gente não consegue desassociar nós, mulheres, nós, homens, crianças, do meio ambiente. Então, para a gente proteger esse ambiente que para nós é todo, que não é meio, para a gente é importante nesse sentido. Então, a gente faz luta para a garantia da vida. A gente faz luta, né, pensando nessa resistência mesmo, de defender a vida, de defender o ambiente e que na verdade a gente não podia, né, fazer diferente, porque nós vivemos, né, da natureza. Então, quando eu digo que a única coisa que eu sei fazer é pescar, é mariscar, então como é que não faz defesa desse lugar? Não tem um ser vivo que não se sinta ameaçado, que não se sinta instigado a fazer enfrentamento, a fazer luta, quando tem uma ameaça à sua sobrevivência, né? Isso é com os animais, é com todo ser vivo. Então, eu me somo a esse povo que defende Ilha de Maré para, né, nessa defesa assim, do pertencimento, né? De continuidade da história e da luta. Progresso mesmo é plantar na terra, progresso mesmo é pescar no mar, progresso mesmo é pescar no rio, os pescadores é que vão gostar. Hoje eu faço a captura do siri enquanto pesca artesanal, e aí é bom reforçar que a gente faz a pesca artesanal para não ser comparada, né, com a pesca da indústria, a pesca industrial. Então a gente faz a pesca de forma artesanal, a gente mesmo que produz nossos apetrechos de pesca. Hoje eu faço a captura do siri com a prática do musuá, que é uma prática que a gente coloca uma gaiola no mar para capturar o siri, na qual é tirado o filé do siri, separado o filé da casca e comercializado com restaurantes e pessoas da comunidade. Hoje, Ilha de Maré sobrevive 99% da pesca artesanal, e eu faço parte dessa estatística, e com isso a gente tem um modo e meio de vida diferente da cidade, por praticar essas atividades de pesca. Mas não só a captura do siri, também vou mariscar para pegar o sarlambi e outras espécies, como já pesquei e pesco de rede algumas vezes. Mariscava. A gente mariscava. Hoje que eu não marisco mais, né? As pernas não dá mais. Eu sinto muita cãibra, muita dor nas pernas. Mas eu gosto, às vezes o Chico vai, tira sururu, eu cato, a gente cozinha. A gente não quis a cozinha por isso, que a gente não está mais exercendo mais. Aí por isso que a gente não quis a cozinha. Mas eu faço de tudo. Aí ele vai para a feira, eu trato o peixe, né? Tem o marisco que a gente cuida. Entendeu? A gente ainda faz essas coisas, ele ainda vai para a feira ainda. E o peixe é eu que cuido do peixe para ele levar. Eu sou marisqueira e faço trabalho na creche cuidando dos filhos e filhas de pescadores e marisqueira. E o trabalho também que a gente faz voluntário na comunidade, de ajudar a nossa comunidade a saber dos nossos direitos e deveres, né? Para quando chegar lá fora saber o que é de fato de direito da gente, saber brigar e não baixar a cabeça para ninguém, né? Eu gostava de fazer tudo. Tudo aqui na comunidade eu gostava de fazer. Agora que eu não faço mais nada, a única coisa que eu faço aqui mais é lavar um prato dentro de casa putz para ajudar a minha filha que está sozinha. Mas quando eu podia mariscar, eu mariscava 3 vezes ao dia. Ia de manhã para a maré, quando chegava da maré, fazia comida, cuidava das crianças.
Quando era depois ia para a maré de novo, pescar siri de mangue. Quando era 6 horas da tarde eu saía para ir pescar de rede. Saía às 6 da tarde, chegava em casa no outro dia de manhã, 6 da manhã, a noite toda pescando. Sempre gostei e adorei. E fico triste hoje porque eu não posso fazer mais minhas atividades. Quando a maré tá boa para mariscar, que eu vejo os pessoal indo, meu Deus. Se tem vezes que eu chego e fico chorando. Quando anda caranguejo, eu não posso pegar um caranguejo para comer, ter que ou minhas filhas ir pegar para me dar, ou alguém que pega me dá, porque eu não posso ir pegar mais. Mas quando eu podia, já tinha meu túnel de eu guardar meus caranguejos para comer um bocado de dia. Todo dia eu comia meu pescadado de caranguejo. Eu exercia a pescaria, é meu trabalho, e a roça, lavoura. A lavoura também era uma vida minha. Já pesquei muito, já pesquei siri, já pesquei peixe, já pesquei de linha de mão. Então tudo isso eu já fiz. Então hoje eu não faço mais, mas eu já fiz. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Rapaz, é uma luta constante. É literalmente uma luta pela vida. É uma luta contra os grandes empreendimentos, contra os grandes empresários, pela vida, né? Pela manutenção da vida, da vida marinha, dos animais e da vida da existência da comunidade, da existência das pessoas da comunidade, né? Porque a gente é diretamente atacado pelos grandes empreendimentos que rodeiam a Ilha de Maré, como ali o Porto de Aratu, como a usina de Mataripe lá no fundo. Então a gente não tem meio muito para onde correr. E assim como a gente, o nosso pescado também não. Então ele é diretamente atacado e como a gente consome ele, a gente é atacado também. De forma direta e indireta. E aí é muito complicado, muito complicado. Já foram feitas pesquisas e já foram identificadas altas taxas de metais pesados no organismo de crianças, né? E aqui na comunidade a gente tem vários problemas relacionados a isso. O nosso marisco desaparece, né? Aqui na Ponta do Capim a gente tinha fartura de sarrambi. Minha avó, quando eu era menor, que eu ainda sou pequena, quando eu era menor, minha avó me trazia para mariscar, ela ia para Coroa, eu ficava ali mariscando e a gente achava sarrambi. E era bom, que era a comunidade toda que vinha quando era época boa. Agora, você vem, você só acha casca, só acha cascalho, não acha mais nada. Eu tenho muita música como protesto. Como protesto, né? Eu tenho uma música do Porto de Aratu. O Porto de Aratu, porque a leucemia é uma doença que foi criada do Porto para cá. Então nós não tínhamos essa doença aqui. Depois do Porto para cá que nós pegou. E quem pegou, que trouxe que os filhos dele nasceu com essa doença, era um tio meu. Ele foi para o Porto trabalhar e lá pegou essa doença e trouxe. Nós diz que foi por isso que nós trouxemos para cá, do Porto. O Porto tinha. E ele pegou lá, porque ele trabalhava lá. Quando ele pegou essa doença, e os filhos nasceram com essa doença. O aumento da contaminação por metais pesados tem mudado muito a dinâmica de vida de Ilha de Maré. E principalmente das comunidades mais próximas ao Porto de Aratu, como Bananeiras, Botelho, porque a contaminação por metais pesados, tanto nas águas quanto no ar e no nosso solo, na terra em si, tem diminuído bastante a nossa perspectiva de vida. Antigamente se morria de idade aqui em Bananeiras. Eu vi minha bisavó falecer com quase 100 anos de idade. Hoje a gente está perdendo criança com câncer no ombro, como a Adriane, que faleceu depois de ter sido diagnosticada, com outros tipos de câncer, com doenças respiratórias, doença de pele. Tem crianças e adultos desenvolvendo alergia à água salgada, que é a nossa fonte de lazer, de trabalho, de vivência. Não tem como sair da Ilha de Maré sem pisar na água salgada. E hoje ver pessoas desenvolver alergia à água salgada, isso é muito impactante para as comunidades de Ilha de Maré, para o território
tradicional que a gente vive. O Porto de Aratu é uma grande bomba nuclear. O Porto de Aratu é uma grande bomba nuclear. Poluiu a terra, poluiu o mar. Poluiu a terra, poluiu o mar. O Porto de Aratu é uma grande bomba nuclear. O Porto de Aratu é uma grande bomba nuclear. Poluiu a terra, poluiu o mar. Poluiu a terra, poluiu o mar. Tem leucemia, tem câncer de pulmão. Tem leucemia, tem câncer de pulmão. Para os idosos tem doença de respiração. Para os idosos tem doença de respiração. O Porto de Aratu só trouxe poluição. O Porto de Aratu só trouxe poluição. Acabou com os meus peixes, acabou com os camarão. Acabou com os meus peixes, acabou com os camarão. O Porto de Aratu, eu só quero protestar. O Porto de Aratu, eu só quero protestar. Antes fosse Bin Laden que estivesse morando lá. Antes fosse Bin Laden que estivesse morando lá. Nesse tempo que eu fiz essa música, ele estava vivo. E estava sendo procurado na América por muita gente. O governo de lá dava um prêmio naquele tempo para quem descobrisse onde ele estava. E eu disse, antes fosse Bin Laden que estivesse morando lá. Do jeito que a poluição veio pesada em cima da gente. E eu reclamei dizendo assim, antes fosse Bin Laden que estivesse morando lá. Porque se nós não bolíssemos com ele, não ia bolir com a gente. Estava despreocupado. Essa gente sabe de onde vem. Vou buscar o sol, nasceu pra mim. E, na opinião da senhora, por que as pessoas da comunidade têm tanta dificuldade em se auto-identificarem quilombolas? Não sei, porque acha, né, que sendo quilombola não tem tanta importância como a gente acha que temos importância, que tem importância pra gente. Aí eu acho assim, porque muitos quando começou isso, teve muitas comunidades que não queriam nem dizer, eu não sou quilombola, eu sou baiana de acarajé, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente diz, quem quiser ser, seja. Nós sabemos que nós somos, nós temos nosso direito, nós vamos lutar e vai correr atrás. Aí depois que a gente fez, depois que viu o andamento, e quilombola é uma coisa importante, aí muitos que estavam fora quiseram correr atrás para entrar também. Que tem dificuldade? Acho que muita gente tem vergonha. De ter sua origem e não falar que é aquilo que a gente é. E eu não tenho vergonha, porque eu sou quilombola. Por quê? Porque eu sou, e daí? Tá vendo aqui não? É. Vê logo, né? A gente não tem onde esconder. Não tem onde esconder. Meu pai era negão, tem o meu filho que é bem escurinho. Minha mãe era mais clara, minha mãe morreu com 94 anos, tem 9 meses que ela faleceu. Meu pai morreu com 82 e eu já estou aqui com 73. Estou levando. É o preconceito que muitos têm, que acha que ser quilombola é admitir que eu acredito que é negro, quilombola é negro, é pobre, pessoas que não... E também vai muito do antepassado e dos ancestrais, que as pessoas acham que significa quilombola, ainda vai nessa linha de ancestralidade. Aí tem muitos que não se aceitam por conta disso. Eu acredito que seja isso. A dificuldade é a negação dos nossos direitos, né? Porque nós temos o direito, mas é negado o direito. Nós, para conseguir uma coisa, lutamos a vida toda. Como tem esse posto médico aqui um dia desse, esse posto médico vai ser uma luta de vocês, né, mas minha. Um dia desse daí é um posto médico,
Que a luta já começou a nossa luta. Mas vocês não vão deixar a luta parar. Vocês vão continuar a luta para ver esse posto médico funcionando. É assim que é a luta da gente. E nós não para não. E os sonhos dos meus ancestrais, será que se cumpriu? Em seu biomo encantado, até tem passo dado. E o muita coisa, porque é uma pena a gente olhar e ver que a gente fez tanta coisa. Mirinha, seu Djalma, seu Naná, Nega, a gente lutou. E várias pessoas, e hoje a maioria das pessoas não dá valor. Não dá valor, e aquilo que a gente fez, que a gente lutou, como essa ponte aí, essa ponte daí foi a primeira coisa que a gente falamos quando a gente começou a engatear na comunidade. Pra gente, hoje em dia a gente está aqui nesse ponto. A primeira coisa foi essa ponte. Hoje tem alguém que se apodera dizer: ah, ponte, foi eu que fui buscar, foi eu que fui fazer. Nada disso. Ali estava tudo engavetado ali, bonitinho, ninguém estava mexendo. Aí quando foi depois que alguém foi lá, mexeu e deu certo e todo mundo quer tomar conta. Mas não, isso aqui foi fruto da gente. Eu, Mirinha, Sona Nácia, Djalma, Margarida, um bocado de gente, um bocado de pessoas que eu nem me lembro mais. Mas Nega teve uma luta, ficou doente junto com a gente lá em Sobradinho, que a gente foi. E tudo, todo lugar que a gente ia só falava da ponte. E aí depois veio a creche, que é a comunidade, né, que acolhe as crianças, né, que é as mães Marias, que hoje em dia não, que eu tenho meus netos, serve para mim também. Mas muita coisa que foi feita e o povo não dá valor. Tinha que ser. Aí essa ponte mesmo, essa ponte vira a ser uma guerra de todo mundo junto. Todo mundo junto. Aí ninguém vai dizer assim, foi eu que fiz, não. Eu olho assim, não digo nada, porque a gente não tem para dizer e deixa levar. Mas aí foi uma guerra. Foi uma guerra e agora a gente venceu. Pirão tá no prato prontinho, panela pronta, areadinha, todo mundo é meu. Mas não é assim não. Foi fogo, foi muita luta. Foi spray, foi cachorro, foi polícia, foi tudo. Mas a gente ali enfrentando. Então a minha ilha é maravilhosa. Amo minha ilha de coração. Até mesmo porque a gente tem muito do que se orgulhar. Então, fomos nós que tiramos, né, essa ideia de que a terra, que o território tinha dono, uma família era dono. Fomos nós que conseguimos afastar isso. Fomos nós que fizemos luta para garantir que todos os pescadores e pescadoras entendessem que tinham direito. E aí a gente fez muita campanha e conseguimos, por exemplo, que todas as pessoas na comunidade tenham a carteira de pescador, que tenham direitos e tal. Que na época pagava R$10 para fazer uma carteira. E naquele tempo era muito, né? 2021 ou 2001, era caro R$10 para fazer uma carteira de pescador. Nós fizemos enfrentamentos e assumimos pela segunda vez, que antes o primeiro presidente de colônia era pescador, mas depois ficaram algumas pessoas que não eram pescador. E a gente fez luta e recuperou isso. Aos trancos e barrancos estamos até hoje. A gente conseguiu pela primeira vez, em 2010, a gente conseguiu barcos, né, que antes o povo tinha muita dificuldade de ter canoas de fibra de vidro. As primeiras canoas que chegaram aqui, uma das primeiras, né, para o coletivo, fomos nós. Então a gente trouxe 29 canoas para a Ilha de Maré. A gente também conseguiu, já em 2004, 2005, a gente trouxe o saque móvel para a gente documentar todas as pessoas, que muita gente não tinha nem RG, não tinha certidão. E aí a gente trouxe, e foi até uma novidade, assim, a gente trouxe um carro, botou lá no Apicu, em Praia Grande. A gente conseguiu também pela primeira vez na história em Ilha de Maré, a gente conseguiu fazer casas. A gente fez quase 80 casas, né, popular, custo zero para os pescadores, os quilombola. Então é muita coisa que a gente conseguiu. Na fé quem anda a pé,
ando a percorrer pra me reconhecer. E por que algumas tradições não são mais praticadas aqui? Eu acho que porque o povo aqui antigamente eu achava o povo mais unido. As pessoas eram mais acolhidas, entendeu? Aí se dividiu. Parece que a comunidade rachou no meio. E as pessoas, eu acho que deixou que o egoísmo chegasse dentro do coração. A pessoa não tem mais empatia com o próximo. E foi isso que a tradição foi acabando. Cada um agora só pensa em si. E por isso as tradições começaram a se romper, a acabar. O povo gosta mais de adrenalina agora, né? De paredão, essas coisas. Aí gosta mais de paredão. Você vê o povo, vai ter um paredão ali, não fala mais de outra coisa, sai de paredão. Vamos fazer um churrasco, vamos botar o paredão. Aí eles são jovens e vai, né? Os velhos ficam tudo olhando assim, né? Não tem mais um sambinha, não tem mais nada, né? Porque antigamente tinha isso. Natal já tinha, fazia, presépio, a gente baiava, né? Aquela coisa, tinha, assim, missa, tomei a festa, tinha a tradição de São João, aquelas coisas hoje não tem mais, entendeu? Aí perdeu muita coisa, hoje só é paredão. E aí não dá mais pro velho não, que os ouvidos não aguentam, né? Tudo novamente. Para que voltar a ser o que era antes. Eu acho que ia ser uma coisa muito importante, que voltasse essa tradição da gente de antes. Quando chegava Natal, nós fazia presépio, ia para casa baiar o presépio, fazia a festa a noite toda. Quando chegava Reis, nós ia para as casas dos outros, cantar o Reis nas casas dos outros. Tudo isso. Amanhecia o dia também, a gente ia para fazer Reis na casa das pessoas. Aí os donos da casa não sabiam. Nós ia, cada um levar um prato de mantimento para chegar lá, nós passar a noite toda na casa das pessoas, levava licor, as coisas e ficava atrapalhando. Aí coisava, era muito bom. E faz muita falta. Eu sinto falta da vivência tradicional, assim, de ouvir os mais velhos, sentar no quintal de casa para ouvir os mais velhos, das crianças brincando nas ruas, ter essa liberdade de brincar durante o dia, durante a noite na rua, de ir fazer pamonha, de pegar banana no mato para fazer pamonha, as espécies que vêm sumindo, que tinha na minha infância e hoje não tem mais, como a manga-espada, que hoje não tem mais pé de manga-espada na comunidade de Bananeiras, a banana, que a comunidade leva o nome de Bananeiras e tem que comprar banana hoje, sendo que a gente tirava a banana de Saveiro da comunidade. Então, isso é o que mais faz falta. O modo de vida de antigamente, que era mais tradicional do que agora. Hoje, por conta do avanço da tecnologia, mas também, principalmente, do aumento da contaminação por metais pesados, vindo do Porto de Aratu, tem modificado bastante o nosso meio e modo de vida. Hoje, criança de 5 anos tem um iPhone, um celular de última geração. E na minha época, eram muitas brincadeiras tradicionais, as brincadeiras de cotidiano mesmo, que foi minha mãe brincou, meus avós brincaram e que passaram para a minha geração e que a gente acabou deixando perder para gerações que estão chegando agora. Meu olhar revela de onde vim. Dentro dessas Boa. E para o senhor, qual a influência da religião na prática dos costumes da comunidade? Olha, na prática, nós continuamos com a comunidade. Nós continuamos ainda na comunidade. Agora, nós não temos mais a quantidade de gente que nós tínhamos para discutir, para brigar, para resolver os problemas. A freira não está mais aqui, já com a saída dela piorou muito para a gente. Mas nós não parou por causa deles também não. A luta continua. A noite continua. É muito complicado a gente falar sobre isso, sabe? Muito complicado, porque às vezes a gente se fecha muito, assim, né? Eu tenho falado que não tem intolerância religiosa na comunidade.
o que tem é ignorância religiosa. E não é ignorância porque a pessoa é ignorante, é ignorância das pessoas não se abrir para estudar, que não seria estudar em escola formal, não é isso que eu estou falando, mas ler, ouvir alguém ler quem não sabe ler, para saber que a gente vive num mundo plural, né? Então, quando a gente respeitar e entender quais são as motivações para que não exista ou que fique ameaçada a religião, por exemplo, de matriz africana, então a gente vai respeitar e perceber a importância, né? Eu acho que a religião é muito importante, porque a religião acho que é importante porque é Deus, né? A gente tem que acreditar em Deus para as coisas dar certo, fluir. Para uns, a religião soa como coisa positiva, para outros negativa, porque as pessoas, hoje em dia, que tem muitas religiões, aí acham que eu não posso chegar perto de uma pessoa que é do candomblé pelo fato de ser evangélico. Acho que a gente não tem que falar sobre a religião, a gente tem que falar sobre a pessoa, entendeu? Cada um pratica e acredita no que quer. Mas assim, a gente tem que se achegar para o ser humano independente do que ela pratica. Se está errado ou certo, cada um se analise e cada um faça seu julgamento a si mesmo. Sou legado viesado aos encantados. E o que a senhora quer deixar, quer passar uma mensagem para a juventude, para quem está chegando agora? A mensagem que eu faço é que se vocês não continuarem essa luta de resistência, se vocês não continuarem, que aí uma das coisas que eu estou fazendo e que muitas de nós faz, eu, Dona Mirinha, pai, mãe e tal, é a gente passar, além da gente passar, né, essa experiência de como tratar peixe, como mariscar, não sei o quê, a gente também está passando essa experiência de fazer luta. Então, o que a gente espera é que vocês continuem fazendo luta e fazendo a resistência para que o território continue sendo nosso, que a gente tenha como sobreviver, né? Que a gente tenha como viver num ambiente saudável. Espero que o jovem faça para eu ver. Eu espero que ele faça alguma coisa de bom para eu ver. Que eu espero, né? Porque a luta, como é que diz, não é o sangue e não como é que diz, a gente tem que dar de tudo da gente, lutar para a gente vencer. Se a gente não lutar, a gente não vence. Mas tem que ter garra para lutar. É vocês continuando na reunião. Se vocês continuarem na reunião, o movimento não vai parar. Vocês continuando. O movimento vai sempre estar representado. Isso que eu queria, que vocês aderissem, entrassem de cabeça como nós entrou, e aí pronto. E não é dizer assim, eu vou continuar a fazer luta, porque que a gente não entende desse jeito assim, né? Eu vou continuar a fazer luta porque de pai, porque de minha avó. A gente traz como referência. Eu vou continuar, os jovens precisam entender, eu vou continuar a fazer luta, porque senão vai ficar difícil a minha vida. Se eu não lutar, se eu não continuar o legado de resistência, como é que a gente vai sobreviver? Então, ter a consciência de que ele não está fazendo mais do que sua obrigação, né? Enquanto pessoas, ser vivo. Então, o que eu espero é isso, a continuidade. Eu espero menos de vocês. Continuar com a luta, não parar. Porque assim a gente vai ficando velho. Minha mãe fazia isso e aí hoje ela não faz mais, mas eu fiquei no lugar dela assim. E continuo falando que continue existindo, né? Para resistir. Não é fácil, mas também é gratificante você ajudar o próximo, ajudar o outro. Então, que continue lutando e para que coisas melhores e dias melhores venham. Porque tem sonhos que a gente acha que é impossível, mas que se torna realidade. A ponte mesmo é sonhos de antigos,
30, 40, 50 anos. E hoje a gente está aqui, elas não eram nem vivas, eu também acho que não era nem nascida, que esse sonho... e hoje a gente pode realizar, então que nunca perca a esperança, e em meio à dificuldade, em meio ao preconceito, em meio ao racismo, que continue lutando pelo um dia melhor, entendeu? E continuar sonhando, que o sonho sempre se torna realidade, com toda a dificuldade, mas um dia dá certo. E é existir para resistir, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Tá bom. Então, só, obrigada. Nada. Vou falar meu cachê depois, viu? Deixa eu sair. Se falar alguma coisa que não ficou bom... O cachê é 3 caranguejos. Dá um... Essa daqui tá prometendo. Quero ver na hora de ir no mangue. Não quer dinheiro. Eu tô dizendo a você. Dona Maria fez uma assim. Eu sou do quilombo, sou negro nagô. Peguei minha enxada, convidei o pescador. Pescador é guerreiro, é da nossa nação. Estamos aqui para ajudar nossos irmãos. Estamos aqui para ajudar nossos irmãos. Eu tenho pensado pressa de pensar. O sistema foi forjado a desandar. Anulado, engaiolado, mudo e plastificado, abstraído, pensamento, seu terror. Se existo como indivíduo, se tá na Constituição, não caibo mais num armário se é necessário. Sempre existiu eu, sempre existiu, sempre existiu eu. 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 Doar a quem doer, voar se é de sonhar. Atente e tome a tua pele, porque a novidade extingue a subjetividade. É o pensamento do capital, do imoral, de gente que engana, engodo e de campana, estilhaça a vida humana em prol dos seus de um Deus e dó.